Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e espero que vocês prestem bastante atenção nessa aula, porque hoje nós vamos falar sobre estratégias de leitura para compreender melhor um texto. No caso, nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Você sai fazendo a leitura, mas você tem uma estratégia para ler, para compreender aquele texto melhor? É sobre isso que nós vamos falar. O que nós estudamos nas aulas anteriores? Nós já estudamos variações linguísticas, recursos expressivos na linguagem publicitária e, por último, vimos agora na aula anterior alguns recursos expressivos, algumas figuras de linguagem. Hoje vamos falar sobre estratégias de leitura para compreender o artigo de opinião. Observem a imagem que aparece para vocês. Vejam que das personagens fala que é o número 6. Outra personagem fala que é o número 9, porque cada uma está vendo de um ângulo diferente. Cada uma dessas personagens tem uma interpretação porque tem o seu posicionamento, um ponto de vista. O que podemos entender a partir dessa imagem é justamente isso, que as pessoas têm pontos de vista, posicionamentos diferentes. Como eu disse, o nosso estudo sobre a estratégia de leitura está voltado hoje para o artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto argumentativo, um texto que nós já estudamos aqui desde o 8º ano, é um texto cujo objetivo é o articulista, aquele que escreve o artigo de opinião, convencer o leitor do posicionamento defendido dele, do articulista. Agora vamos ler o texto Meu Celular, Minha Vida, de Frei Beto, é o articulista. Desde o título, nós já podemos colocar estratégias de leitura. Quando você lê esse título, Meu Celular, Minha Vida, o que você acha que o autor vai discutir? Que ideia será defendida por ele? Meu celular, minha vida? Consegue imaginar quais argumentos serão utilizados para nos convencer? Essa é a estratégia 1. O título, gente, ele muitas vezes, principalmente no artigo de opinião, antecipa o posicionamento defendido no texto, antecipa a tese, a opinião do articulista. Então, você já monta aí uma estratégia de leitura a partir do título Meu Celular, Minha Vida. Você já supõe de que esse texto vai tratar e qual é o posicionamento defendido pelo articulista. Você deve relembrar a estrutura do artigo de opinião. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você contextualiza, apresenta a opinião defendida, apresenta a tese, coloca sobre qual tema irá tratar. No desenvolvimento, você vai defender, apresentando argumentos, discutindo o problema e mostrando qual o seu posicionamento, defendendo o seu posicionamento com argumentos. Na conclusão, retoma a tese, porém, muitas vezes é escrita uma solução para aquele problema, uma intervenção para o problema apresentado. Vamos ao texto, Meu Celular, Minha Vida, do articulista Frei Beto, porque quem escreve um artigo de opinião é chamado de articulista. Há uma nova doença nos anais da medicina, a nomofobia, o medo de ficar sem celular. O termo foi cunhado no Reino Unido e deriva de nomobilifobia. O fato é óbvio. Para qualquer lugar que se olhe, as pessoas estão atentas ao celular. Rua, restaurante, local de trabalho, ônibus, metrô, escola e até igreja. Não sem razão, a revista Forbes considerou o mexicano Carlos Slim, em 2013, pela 4ª vez consecutiva, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna calculada em 73 bilhões de dólares, com negócios na área de comunicação em vários países. No Brasil, ele controla a Globo Par, NET, a Claro e a Embratel. O Brasil é o 60º país do mundo mais conectado por celular e o 4º a dar mais lucros às empresas de telefonia.
O brasileiro gasta, em média, 7,3% de sua renda mensal com o uso do telefone móvel. Em julho deste ano, nosso país dispunha de 267 milhões de aparelhos. Essa fissura de manter o celular ligado o tempo todo e manter-se ligado ao celular todo o tempo, até na hora de dormir, se explica pela hipnose coletiva gerada pelas redes sociais. Uma das anomalias de nossa época pós-moderna é o esgarçamento das relações pessoais e comunitárias. A família tradicional que se reunia à mesa de refeições ou na sala para conversar é hoje um bem escasso. As relações matrimoniais mal resistem à primeira crise. Segundo o IBGE, as uniões conjugais duram, em média, cerca de 7 anos. Hoje em dia, os consultórios médicos já lidam com crianças, jovens e adultos que padecem de nomofobia, gente que não consegue se desconectar do aparelho, vive as 24 horas do dia ligada a ele. Ah, como é saudável estar bem consigo mesmo e manter o celular desligado por um bom tempo, sobretudo à noite, mas isso exige o que parece cada vez mais raro nos dias atuais: boa autoestima, falta de ansiedade, consistência subjetiva, gosto pelo silêncio e uma vida ancorada em um sentido altruísta. Gente, esse texto fala de uma realidade nossa, né? O uso do celular, o quão importante é o celular na vida de muitas pessoas. E vamos agora falar sobre as estratégias de leitura para compreender melhor esse texto. A estratégia 2, porque a estratégia 1, nós falamos sobre levantar hipóteses a partir do título do texto. E a estratégia 2? Identifique a ideia principal do texto. Sobre o que o autor está discutindo? Você percebeu que ele discute o fato de muitas pessoas não viverem sem o celular, não viverem longe do celular. A primeira leitura ajuda a localizar de maneira mais geral o assunto principal de um texto. Então, desde o título, você percebeu esse assunto do texto, e isso foi confirmado na leitura que você fez. A estratégia 3, para você compreender melhor o texto: localizar as 3 partes do artigo de opinião. O que é que faz parte da introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Na introdução, o autor contextualiza e cita a nova doença, a nomofobia, de as pessoas utilizarem celular em todos os locais e até em igrejas. No desenvolvimento, ele vai argumentar, ele busca pesquisas que enumeram a quantidade de tempo gasto no celular. Ele coloca como argumento o ranking de países que mais utilizam o aparelho e a fragilidade das relações entre as pessoas por conta do afastamento. Então ele argumenta, ele comprova a nomofobia. E a conclusão, ele considera o quanto é importante passar menos tempo no celular. Ele faz essa reflexão, ele mostra para o leitor para apreciar a realidade, cuidar da ansiedade e da falta de autoestima, para ter uma vida mais saudável. E na estratégia 4? Na estratégia 4, você vai confirmar se as hipóteses que você fez lá na estratégia 1, se elas se confirmam, se o título, se o texto realmente se trata da hipótese que você levantou sobre o título, Meu Celular, Minha Vida. O texto trabalhou isso? Aquilo que você pensava? Essa é a estratégia 4. Na estratégia 5, gente, é preciso você recorrer ao dicionário. Na primeira leitura, você não interrompe a leitura para procurar significados das palavras. Todo o texto é importante uma releitura. Na estratégia 5, após ser feita a primeira leitura, nessa estratégia, você vai procurar os significados das palavras que você desconhece,
para você compreender melhor o texto e também para ampliar o seu vocabulário, para você ficar conhecendo mais palavras. Hipnose, anomalias, esgarçamento, ancorada, altruísta. Você sabe o que significa essas palavras? Então é importante pesquisar o significado para conhecê-las. Voltar ao texto, observar o contexto para entender melhor a opinião do autor Frei Beto. Qual é a estratégia 6? Utilize procedimentos para esclarecer dúvidas. Reler o texto, por exemplo. Gente, sempre é importante fazer uma releitura, porque você observa pontos que parece que não viu na primeira leitura. É importante para você conhecer, entender melhor o texto, depois de já ter pesquisado os significados das palavras que você desconhece. Estratégia 7. Procure compreender o que o autor quis dizer, qual sua intenção ao criar esse texto. Gente, todo texto tem uma situação comunicativa. Todo texto, ele tem uma intenção, uma finalidade, um objetivo. Qual é o objetivo desse texto? Qual é o objetivo do autor a escrever esse texto? Ele quis chamar a nossa atenção para algo específico? Espera que mudemos algum comportamento após a leitura e reflexão do texto? Pretende nos alertar sobre algo? Sim, todos esses pontos perguntados, a resposta é sim. É um artigo de opinião cujo objetivo é convencer o leitor do posicionamento do articulista. Ele faz reflexões ao final para que você não adquira a doença da nomofobia, para que você tenha uma vida mais saudável. A estratégia 8, escrever com suas palavras o seu entendimento sobre o texto. Terminou de ler um livro, no caso, terminou de escrever um artigo de opinião, terminou de aprender sobre qualquer conteúdo, sempre haverá essa estratégia. A estratégia 8, você escrever com suas palavras aquilo que aprendeu, aquilo que entendeu do texto, que assim você fixa melhor o conteúdo. E a estratégia 9, responder perguntas sobre o texto. Então, é importante a interpretação do texto, fazer perguntas sobre o texto, buscar perguntas, né? Para isso você tem que elaborar um roteiro de questões, para saber se as respostas coincidem realmente com o que diz o texto, se você compreendeu. É por isso que nós fazemos interpretação de texto na sala de aula, para você perceber se realmente compreendeu a ideia do autor de um texto ou não. E a última estratégia, a estratégia 10. Pratique conversas e debates sobre a leitura. Terminou de ler o texto, passou por todas as estratégias, debata com alguém sobre esse tema, para que você também apresente o posicionamento que você defende, sempre com argumentos consistentes, bem elaborados, embasados, para que vocês sempre respeitem a opinião do outro. Sempre é necessário um debate acerca de um artigo de opinião. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre as estratégias de leitura de um artigo de opinião ou de qualquer outro texto. É preciso traçar estratégias, não lê-lo somente por ler, mas observar todos esses aspectos que eu falei para vocês, buscar significados de palavras, fazer uma releitura, fazer interpretação de texto e os outros demais que foram falados. E para você rever essa aula novamente, acessem o portal EduqueAcre. Obrigada!